Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Inglês com Nick, o Inglês comigo. Obrigado por clicar. E hoje a gente vai falar dos comparativos e dos superlativos em inglês. Apesar de muitos cursos por aí só ensinarem isso no nível básico, essa aula com certeza também é para alunos intermediários e até avançados. Por quê? Porque apesar do conceito ser relativamente simples, a aplicação pode ser um pouco difícil porque há muitas exceções. E essa aula aqui a gente não vai falar muito das exceções não, tá? A não ser dessas 5 exceções que são as mais importantes. As outras se aprende com o tempo. Enfim, para você entender essa aula, você tem que saber contar as sílabas no inglês. Tão engraçado, eu vejo aí nos cursos por aí, eles nunca ensinam isso, é um conceito básico. Enfim, de uma maneira relativamente simples. Basicamente, cada som de vogal no inglês é uma sílaba. Então, vamos supor, esse adjetivo aqui, ó, cheap. O que é cheap? Você sabe? Barato. Cheap. Apesar de ter 2 vogais escritas, só tem um som de vogal. Então, esse adjetivo barato, cheap, é considerado monossilábico, ou seja, com uma sílaba só. Por que esse conceito de contar é importante? Vamos supor, esse adjetivo aqui, expensive, caro, né, de custo, expensive. Note uma coisa, apesar de ter 4 vogais, a palavra expensive, esse é mudo. Então, essa é uma palavra com 3 sílabas. Aí você vai falar, pô, por que é importante isso? Porque a regra é o seguinte, os adjetivos que são monossilábicos, de uma sílaba só, para você usar o comparativo, você adiciona ER. E para você usar o superlativo, você adiciona EST no final do adjetivo, precedendo pelo artigo the, que é o artigo definido, né, no inglês. E quando você usa para adjetivos de 3 sílabas ou mais, para você usar o comparativo, você usa o more, e para usar o superlativo, você usa o the most. Tá? Então vamos ver os exemplos aqui. E os 3 primeiros exemplos são, né, com a exceção good. Né, nesse caso, porque o good no inglês é o que? Bom. Né? Então vamos supor, my computer is good. Meu computador é bom. Good é o adjetivo do computador. Né? É o adjetivo. Agora, se você quiser comparar com outro computador, my computer is better, comparativo better, than yours. Note o que é importante, que quando você usa o comparativo, você tem que usar than para comparar. E não soletre isso com a letra E, tá? Porque aí é uma outra palavra. Lembre, o comparativo é than com a letra A. My computer is better than yours. Se você quiser usar o superlativo, I have the best computer at work, note que você usa o artigo e a palavra best, o melhor. I have the best computer at work, no trabalho. Agora vamos usar com um adjetivo comum, como a gente já falou aqui, cheap, barato. My computer is cheap. Cheap é o adjetivo do computador. Agora, quando a gente quiser comparar, my computer is cheaper than yours. Qual é a fórmula? Basicamente, como eu falei, só adicionar ER no final e adicionar o than e o que você esteja comparando. No caso, yours, seu. Para o superlativo, I have the cheapest computer at work. Então, precedido pelo artigo definido the, que é o único no inglês, fácil de aprender, né? E adiciona EST no final do adjetivo, computer at work. Perdão. I have the cheapest computer at work. E agora a gente vai usar, como já falamos aqui, um adjetivo com 3 sílabas. My computer is expensive. Meu computador é caro. Então, quando você vai comparar, agora você não vai adicionar ER no final, quando a gente fez aqui. Você vai usar a palavra more. My computer is more expensive than yours. Meu computador é mais caro que o seu. Mas note, olha, que você também usa o than. Você usou o than aqui e você usou o than aqui. Todos os casos, para fazer comparação, você vê que você usa o than depois do adjetivo. Tá? E para usar o superlativo, I have the most expensive computer at work. Agora, note que a gente, de novo, a gente não está botando EST aqui no final. A gente só vai usar the most. Se você entender
essas 9 frases aqui, pô, já tá bom, você consegue entender basicamente 95% de todos os adjetivos. E esses aqui, né, como eu falei, que são as exceções, não adianta. Esse aqui você tem que aprender, sabe, com experiência. Mas se usa tanto que você acaba memorizando com uma certa facilidade. É só praticar inglês todo dia, né? Bom, só para você entender, se a gente quiser usar não um adjetivo bom, mas a gente quiser usar ruim, bad, por exemplo, nesse caso, my computer is bad. Né? A frase poderia ter sido isso, né? My computer is bad, meu computador é ruim. Aí se você quiser comparar, seria o quê? Pior, né? My computer is worse than yours. Meu computador é pior que o seu. E se você quiser usar o superlativo, worse seria the worst. Então, I have the worst computer at work. Agora não é o melhor computador no trabalho, agora é o pior computador no trabalho. Enfim, uma coisa importante para falar é o seguinte. Pô, Nicolau, você falou que se tem 3 sílabas, né, você adiciona more or the most, né, e se é monossilábico, você adiciona ER para comparativo e EST no superlativo. Mas e se tiver 2 sílabas? Aí é que tá. Às vezes vai funcionar para um lado, às vezes vai funcionar para o outro. Mas não há muitos adjetivos que caem nessa categoria. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui, o adjetivo quiet, quieto, né? Vamos supor, se você falar I am a quiet person, né? Você escrever I am a quiet person. Perdão, person. Né? Eu sou uma pessoa quiet, né? Silenciosa, digamos assim. Esse aqui, por exemplo, você pode falar I am quieter than him, ou você pode falar I am more quiet than him. Você pode fazer um ou outro. Não que todos os adjetivos que têm 2 sílabas pode usar um ou outro. Não existe regras básicas. Há adjetivos com 2 sílabas que você tem que botar R, há uns que você tem que usar o more, enfim. Mas não é importante, porque isso são as exceções. E não há, como já falei, muitos adjetivos no inglês que têm 2 sílabas. Quando tiver, sabe, eu vou dizer uma regra básica. Se tiver 2 sílabas, põe ER no final para o comparativo e põe EST. Se você errar, não tem problema, você vai aprender com o tempo. Enfim, isso é uma coisa, sabe, normal. O importante é você entender que a regra geral é o seguinte: adjetivos curtos, comparativo, ER no final, superlativo, the, o adjetivo, EST no final. Para adjetivos grandes, só você usar more e o adjetivo, e para o superlativo, the most e o adjetivo. Acabou. A ideia é simples. Agora, você só vai ficar bom com isso praticando. E não se esqueça, esses aqui não tem, sabe, não segue uma forma, tem que usar eles com frequência para você, quando precisar falar, não ter problema nenhum. Enfim, se você tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, pode deixar uma pergunta para mim no meu canal do YouTube e a gente se vê até a próxima aula. Até lá!